gente! Vai começar mais um Expresso Fala e hoje eu tô aqui com a Isabel. Vocês já viram um monte de maquiagem dela no canal, eu tenho certeza. E você que tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. No vídeo de hoje vamos estar desmascarando a religião, porque Jesus não muda, o que muda são as pessoas e a sociedade à nossa volta. E como vocês já viram, a Isabel tá aqui com a gente, ela também é do Ministério de Louvor. E ela vai estar contando um pouquinho da experiência dela aqui sobre a religião junto comigo. Então vamos pro vídeo. Então, gente, eu vou começar falando uma situação que eu passei terrível. Em 2015, eu estava grávida e eu dançava já no ministério, só que eu não sabia ainda. Então, eu dançando, eu passei mal. E aí vocês já sabem, né? Começou o zum na igreja. A irmã passou mal porque ela tá em pecado, já sabe, né? Já aconteceu contigo, Isabel, alguma vez? Então, comigo não aconteceu, mas já vivi situações assim de uma vez uma pessoa tava descendo do altar e a pessoa caiu e pronto. Disseram que Deus tinha derrubado ela dali porque ela tava em pecado. Jesus puxou, né? Pois é, Deus derrubou, entendeu? Meu Deus, gente, é coisa absurda assim, né? Eu acho absurdo essa coisa, esse tipo de coisa. Realmente, e a gente pensa que não é muito comum, mas isso acontece muito. Tenho certeza que isso já aconteceu na sua igreja. Então já vai deixando aqui nos comentários a situação que você já passou em relação a isso. A gente já foi muito julgado por questão das nossas roupas. Se você nos acompanha aqui faz tempo, você já viu que nós vestimos umas roupas bem diferentes. E as pessoas, elas não estão acostumadas com isso, porque elas acham só porque nós somos cristãos, a gente tem que usar aparecer só o olho praticamente. Essa é a verdade. Nós já fomos muito julgados por isso, não só por nossa igreja, mas também por igrejas de fora, né? Principalmente também por igrejas de fora. Elas não aceitam isso, porque como lá eles são acostumados só a usar camisa, como é que fala assim? Manga longa, isso, né? Manga longa. Aí a gente chega lá mostrando a canela, porque vocês já viram, né, que a gente usa muito macacão. Aqui em Porto Velho é muito quente, não tem como ficar... de pecadores, viu? Você deve ter vergonha, não é? Como é que você se atreve, hein? Não tem como a gente ficar usando tudo muito longo. Aqui é muito calor, então a gente já foi muito julgado em relação a isso. Também sobre... Sempre tem aquela irmãzinha, né, que senta lá na frente. A gente pode estar com 5 shorts por baixo do macacão. Mas ela vai lá dizer que tu tá... Ela tem a visão que ninguém tem, entendeu? A irmã tem visão raio-x. Vê até o osso, porque ela disse que tu tá de fio dental. Tu nem tá capaz de tu ir lá, né, mostrar, mas ela... E pra vocês terem ideia das situações que a gente já passou, uma vez teve uma irmã que disse que tava vendo uma de nós dançando, que tava em pecado, que tava com Jezabel. Em vez de ela vir chegar, oi Isabel, eu vi isso, tal e tal. Não, ela espalhou para a igreja inteira. Você pensa no constrangimento que essa pessoa passou. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece com muita frequência, gente. As pessoas sem um pingo de noção espiritualizam coisas carnais, entendeu? Porque ela fez isso porque ela conhecia a pessoa. Não porque ela estava vendo ali algo de Deus que estava acontecendo, que Deus tinha revelado, que de fato ela tinha visto que aquela pessoa estava com um espírito maligno, não, mas ela falou mesmo porque ela conhecia a pessoa. Pra, tipo, constranger isso, mesmo a pra pessoa. constranger, porque o correto seria ela chegar pra pessoa e falar, olha fulana, não dança, ou então pra líder, né, pro líder da dança e dito, olha, fulano, Deus me revelou assim assado a respeito da fulana de tal, né, é bom ela não dançar. Mas não, a pessoa... quer se aparecer, essa é a verdade. Quer enfiar a religiosidade dela assim sabe? Gente, esse tipo de coisa não acontece só na dança. Isso é muito mais comum do que a gente imagina também no louvor, né? Eu tenho uma experiência muito grande, muito antiga. Eu canto desde os meus 12 anos. E eu venho de uma igreja extremamente tradicional, onde era pecado até usar calça jeans. E eu lembro uma vez que eu tava adorando na igreja. Eu lembro que eu abri os braços e a igreja se escandalizou, sabe? Meu Deus, tá endemoniada. Quando eu terminei de cantar, chegou uma pessoa pra mim e falou, eu pensei que tu ia voar, eu pensei que tu tava com um espírito ruim. Eu falei, meu Deus, a gente não pode mais nem ser livre na expressão da adoração, porque
As pessoas acham que a gente já tá em pecado, que a gente tá endemoniado, né? Só em abrir os braços. Só em abrir os braços, né? É absurdo, mas já passei por muitas situações desse tipo, gente. E eu lembro, gente, também de situações onde as pessoas se escandalizaram, porque ali durante a adoração a gente pula, a gente roda, ou então a gente se joga no chão, se ajoelha e chora. As pessoas se constrangem com o nosso quebrantamento. Ah, tá em pecado. Deus tá, né? Deus tá revelando, Deus tá falando, Isso por isso que tá chorando, muito. né? Então as pessoas, a gente pode nem expressar a nossa adoração com liberdade, sabe? Porque a Bíblia diz isso, que na presença do Senhor há liberdade, né? Onde o Espírito de Deus está a liberdade. As pessoas ficam constrangidas por ti, essa é a verdade, né? Ela, ao invés de ela fechar o olho dela e adorar, fazer a parte dela, não, ela tá se preocupando com o que eu tô fazendo, né? Ainda se escandalizando, né? Gente, esse tipo de coisa é muito sério, porque vai gerando na gente um senso de religiosidade muito grande, onde a gente começa a ter aquilo como certo e a achar errado as pessoas que agem de maneira diferente. É uma coisa assim que vai ficando enraizada dentro de nós. E quando eu comecei a perceber, né, quando Deus começou a falar comigo acerca da religiosidade, eu ficava assim pensando, meu Deus, quando que isso começou, né? Quando que eu comecei a olhar assim para as pessoas, quando que eu comecei a me achar melhor, a me achar mais santa, né? A me achar superior às outras pessoas, porque eu cantava no ministério, eu me vestia da forma correta, né? Eu falava da maneira correta, eu orava, eu lia a Bíblia, a gente começa, né, a se achar o melhor dos melhores, né, Pamela? Já aconteceu isso contigo também? Então, Isabel, realmente, assim, nós somos ensinados muito num padrão de regras do que pode, que não pode. E também uma das situações que a gente já passou foi em relação a outro ministério, e uma das meninas estavam usando camisa de alcinha. E eles olharam pra gente com um olhar muito fulminante, porque pra eles aquilo era terrível. E é muito sobre ordem e decência, né? Aonde está que isso não pode, que isso é errado? Elas criam padrões, né? Padrões isso, sem embasamento nenhum bíblico, né? Coisas assim, elas criam uma bolha, na verdade. Dentro da igreja, tu só pode vir se for com a blusa de manga, se estiver cobrindo assim até a altura do quadril, no caso. E se você não vier, você não pode fazer nada na igreja, entendeu? Só falta te proibir de entrar na igreja, na verdade, né? Isso que acontece. Quando eu me casei, eu vim pra igreja que nós somos agora, né? E quando eu saí da igreja que eu era, e cheguei na outra igreja, eu achei que eu estava totalmente livre da religiosidade, né? Eu fui vivendo tantos processos com o Senhor, e à medida que a gente vai se aproximando de Deus, o Senhor ele vai revelando para nós o quão podre a gente é, né? Ele começa a abrir, né? Vai entrando cada vez mais fundo, né? Dentro da gente e vai mostrando pra gente que não é nada daquilo. E eu fui descobrindo que eu não estava liberta da religiosidade coisa nenhuma. E recentemente eu vivi um processo com o Senhor a respeito da religiosidade. Como eu não contei isso para poucas pessoas. Eu vivi assim, dentro da igreja, como uma ministra de louvor, aparentemente bem, né, uma mulher de Deus, né, uma ministra do Senhor e tudo mais, mas só eu sabia o que eu vivia, as crises interiores que eu tinha, né, eu passei muito tempo acreditando que para Deus me amar eu precisava fazer alguma coisa. Sempre então, tá envolvida, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Não, eu tinha que fazer assim no sentido de, se eu ia ministrar hoje é domingo, eu ia ministrar, eu tinha que passar a semana inteira me consagrando. E se eu não passasse, eu não era digna de estar ali, entendeu? E então eu subia para ministrar com medo. Gente, medo, literalmente medo. Eu sentia muito medo. Eu suava frio, eu ficava com vontade de chorar, eu ficava numa crise interior, sabe? E eu subia ali e eu olhava para as pessoas na hora de ministrar e parecia que as pessoas sabiam o que estava dentro de mim. Então eu ficava morrendo de medo. Eu ministrava ali cheia de acusação, sabe? Sempre me sentindo ali a pior das piores, né? Eu falava, mas eu queria, de qualquer forma, eu queria manter as aparências. A minha religiosidade me falava, você tem que manter a aparência, você tem que subir, você tem que cantar, você tem que passar essa impressão de santidade. Com medo, eu tinha medo de Deus, eu nunca olhei pra Deus como pai, eu sempre achava que ele era um Deus de julgamento e que a qualquer momento ele ia me fulminar, a qualquer momento eu ia cair do altar, igual a irmã que eu falei pra vocês. A qualquer momento, né, Deus ia falar, ia revelar pra alguma irmã que eu tava endemoniada lá em cima. Vocês riem porque não é com vocês, mas realmente, gente, é uma situação assim, você fica o tempo inteiro com aquilo dentro de você, carregando aquele fardo pesado, o tempo inteiro cobrado, se sentindo
como que eu posso dizer? Sentindo como se, como se aquilo fosse uma coisa ruim. Era um tempo que tu gostava de estar fazendo eu aquilo. amava aquilo. Tu tava se sentindo e tu tava fazendo errado. Isso mesmo. Eu achava assim, se eu não orasse, se eu não jejuasse, eu não era digna de estar ali. Entendeu? E da mesma forma, isso fluiu no meu relacionamento com Deus, porque eu achava assim, se eu quiser ter Deus, eu preciso orar e ler a Bíblia todos os dias. Se um dia eu falhar, Deus vai embora. E o Senhor começou a falar a respeito disso comigo. Eu comecei a ver algumas ministrações acerca de paternidade. E o Senhor ele começou a falar isso de maneira tão linda, eu fico até com vontade de chorar, gente. Porque Deus começou a falar pra mim assim, que não era assim. Que Ele não ia embora, entendeu? Se Ele era o meu pai, se Ele era o meu amigo, Ele não ia embora de forma nenhuma, né? Ele ia sempre estar comigo. Não importava o que acontecesse. Se hoje eu não tivesse orado, se hoje eu tivesse pecado, se hoje eu tivesse errado, Ele não ia embora. Isso é muito lindo, gente. Quando a gente entende isso, a gente solta todo o fardo, sabe? A gente começa a andar de maneira mais leve, né? Entendendo que Deus é pai. Da mesma maneira que a gente entende, eu tenho um filho pequeno, a Pamela também tem filho, e a gente ali perdoa, e a gente vive com eles como se ele não tivesse feito nada, né? Verdade. Da mesma forma, Deus olha pra gente, entendeu? Não foi porque você errou, ou porque você não orou hoje, ou porque você leu a Bíblia, que você tem que se sentir indigna, ou menos, ou pior, ou sentir que Deus foi embora e que Ele se afastou de você. Ele não se afasta de você. Deus não vai deixar de gostar de você, menos porque você fez alguma coisa que desagradou, é isso, né? É verdade. Gente, a gente vai deixar aqui no box de informações as ministrações acerca que eu assisti, né? Que são as ministrações de uma série chamada Espírito de Adoção, que fala muito sobre paternidade, sobre religiosidade. E como lidar com os religiosos de plantão? Se colocando no lugar dele, tendo empatia. O que você faria? Você tem que entender que você já passou pelo processo. Essa pessoa pode estar passando também e ela não tem um entendimento ainda. Então é isso que a gente tem que fazer, sempre olhar para o outro como se fosse a gente. E apresentar a pessoa diante de Deus, né? E pedir que Deus ali leve essa pessoa a ter o entendimento. Para que ela não viva eternamente com a mente ali cauterizada, dentro daquela bolha, achando que tudo que ela vive é a maneira correta e que quem vive fora daquilo tá totalmente em pecado, né? Verdade, porque assim como um dia eu passei, assim como a Isabel tá passando, e eu tô passando também, tá, gente? É um processo, não é... Deus falou comigo, eu tô aprendendo isso, que é de um dia para o outro. É todo dia um aprendizado novo. É cada dia uma renovação de mente. Então é todo um processo, não é de um dia para o outro. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho sobre isso. Se você tem alguma dúvida, você pode estar indo lá no nosso Instagram, que nós temos uma série especial sobre religião, onde toda semana é postado um pouquinho sobre esse assunto. Gente, o Senhor ele é tão lindo que durante todo esse processo Ele nos abençoou com uma canção chamada Esta é a Minha Religião, que inclusive é o tema do vídeo dessa semana, né, Pamela? Onde vocês vão descobrir qual é a nossa verdadeira religião. E o vídeo tá muito lindo, você não pode perder. Até sexta-feira. Tchau!